Salve! Nesse vídeo eu quero trazer para você 5 aprendizados de 3 livros que não necessariamente são sobre ciência de dados e área de dados, e não são livros técnicos, mas que eu acho que são livros essenciais para qualquer pessoa que queira agregar com dados no seu trabalho. O primeiro livro é Storytelling with Data. Esse livro fala sobre Data Storytelling, que é uma parte muito importante da entrega dos dados. E o primeiro aprendizado que eu tive com esse livro foi que você tem que saber com quem você está falando. Se você não souber como a sua audiência se comportará em relação aos dados que você está mostrando, você não saberá como falar com ela. E você precisa saber não falar muito tecnicamente com uma audiência que não é técnica. Ao mesmo passo que você precisa entender que se você está falando com uma pessoa mais técnica, se o seu chefe entende mais da área, é importante que você fale termos técnicos, é importante que você descreva um pouco mais as suas análises e os seus relatórios. O segundo aprendizado é tenha clareza no que você quer que a pessoa entenda. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você quer que o seu chefe veja aquele relatório e tenha a percepção, depois da reunião, que as vendas cresceram, só deixando muito claro que é importante que isso seja verdade. Você precisa ser íntegro. Se você quer que ele saia com essa percepção, você precisa ter uma postura, você precisa ter um design, uma fluidez no que você irá falar, para que ele tenha essa visão da sua apresentação. Senão você simplesmente vai estar falando um monte de coisa e deixando isso aberto. Se você faz uma apresentação assim, mais cabisbaixo, sem muita entonação de voz legal, o seu chefe provavelmente achará que os resultados estão ruins. Agora, se você faz uma apresentação muito mais feliz, muito mais dinâmico, mostrando os principais pontos, mostrando os grandes resultados positivos, as grandes vitórias, o seu chefe provavelmente sairá da reunião com uma visão positiva. Ele vai pensar algo do tipo: o maluco é bravo. O terceiro aprendizado que eu tive desse livro é para saber otimizar o tempo. O que isso quer dizer? Não estou dizendo para você correr com suas apresentações e com seus relatórios e que você tem que ser extremamente rápido, mas o que eu estou te dizendo é, saiba quanto tempo você conseguirá manter a atenção daquela pessoa que está te ouvindo. Se você está fazendo um relatório para o presidente da empresa, provavelmente ele não vai ter tanto tempo quanto o seu chefe direto, porque o seu chefe responde ao presidente diretamente. Então ele vai querer ter mais uma profundidade nos dados. Ele vai querer saber cada detalhe do que você fez, provavelmente. E ele está certo. Agora, quando você está falando com o presidente da empresa, ele quer saber os grandes pontos principais. Então, otimize o tempo dele, otimize o seu tempo, não gaste tempo demais de ninguém. E o quarto ponto tem muito a ver com o que eu falei sobre o seu possível chefe. Você precisa conhecer muito bem os seus dados. Vamos supor, numa situação hipotética, que você apresente um relatório de vendas que mostra que as vendas aumentou 12% mês após mês e o seu chefe vira para você e pergunta: beleza, qual foi o produto que mais vendeu? Se você não sabe essa resposta de cara, você provavelmente vai perder a credibilidade, você vai perder a confiança do seu chefe nos dados que você está passando. Lembre-se, não é porque você está passando um dado que a outra pessoa acredita e toma aquilo como verdade absoluta. Você precisa fazer a pessoa ter confiança no que você está falando. Você conhecer os seus dados, conhecer todos os pequenos números por trás da sua apresentação, por trás dos seus resultados, e você conhecer a maior parte dos números que não estarão na apresentação, fará com que você tenha clareza no que você está falando, que você se sinta seguro e que você não perca a credibilidade de quem está te ouvindo. E aqui vem o quinto conselho, o quinto aprendizado que eu tive, que é ter visualizações de dados lindas. Beleza importa. E não, eu não estou falando que você precisa ser bonito para apresentar resultados. O que eu estou dizendo é, os seus gráficos precisam ser bonitos. Não adianta você entregar uma tabela como essa e esperar que todo mundo ache isso ótimo. Você precisa saber usar os gráficos certos. E existem diversas ferramentas aqui na internet para você saber qual gráfico usar para qual tipo de dado. Os próximos 5 aprendizados vêm do livro Como Mentir com Estatística.
E eu sei que esse título pode parecer um pouco capcioso, mas esse livro não te ensina a ser um mentiroso. Esse livro te ensina a identificar mentiras e não ser enganado. O principal aprendizado que eu tive desse livro é que você precisa saber identificar aleatoriedades nos dados. Você precisa saber quando uma base de dados parece mentira. É ter bom senso, é ter um senso crítico. Se eu te digo que na cidade de Itapemirim, idosos com 80 anos morrem 80% das vezes afogados em baba de cachorro, esse dado não faz sentido. É o senso crítico. Você tem que buscar entender se existe aleatoriedade nisso. Provavelmente nesse caso, que eu estou te dando um exemplo fictício, você teria que 5 idosos morreram, 4 afogados em baba de cachorro. E aí, essa pesquisa está levando em consideração isso. Você precisa ter o tato de saber questionar quando um dado não faz muito sentido. E aqui vem a segunda dica, que é questione os dados. Não importa se quem está falando é o seu chefe, o seu marido, a sua esposa, o seu pai. Se você acha que um dado não faz sentido, questione. Eu poderia ser a pessoa que você mais acredita na vida, eu posso ser o cientista de dados da empresa que eu trabalho, e mesmo assim, se eu disser que o salário médio em Brasília é de 50 mil reais, você não deve acreditar nisso, porque é um dado que não faz sentido. Então, questione esse dado. E aqui vem o terceiro aprendizado que eu tive com esse livro, que tem muito a ver com esse tom de questionamento, que é aprenda a diferença entre média e mediana. Se você não souber a diferença entre esses dois tipos de cálculo, você vai cair em muitas ciladas, em muitas mentiras, em muitas falácias estatísticas que não necessariamente são mentira, mas que não são completamente verdades. Imagine um cenário onde você tem 4 pessoas e você quer saber o salário médio delas. Vamos supor que a primeira pessoa receba 10 reais, as outras 2 pessoas, a segunda e a terceira, recebam 20 e a quarta pessoa receba 350 reais. Somando todos os valores, você tem 400 reais dividido por 4 pessoas, o salário médio é 100 reais. Por que isso é mentira? Porque não tem ninguém que recebe 100 reais. Você tem 75% do seu universo de pessoas recebendo menos que 100 reais. Então como que o seu salário médio é 100 reais? Esse número não é uma verdade. O número que você tem que levar em consideração é a mediana. O salário mediano é de 20 reais. Então, saiba muito bem identificar a diferença entre média e mediana, para você não deixar os seus números serem falsos por outliers, por valores que são ou muito grandes ou muito pequenos. E ainda nesse tópico vem o quarto ponto que eu aprendi, que é aprender a ler gráficos muito bem. Você precisa saber ver um gráfico desse e entender os números que estão por trás. Ou ver um gráfico desse que está em escala logarítmica e saber que aqueles dados querem te induzir ao erro. Então você precisa saber ler dados em um gráfico de forma muito bem. Aprenda a ler os rótulos, aprenda a ler os valores de dados. Tenha paciência e calma. O quinto aprendizado que eu tive é para nunca confundir correlação com causalidade. Existe o grande caos de correlação e causalidade, que é o exemplo do sorvete. Foi feito um estudo nos Estados Unidos e entenderam que quando mais pessoas entravam na piscina, mais pessoas consumiam sorvete. E falaram, nossa, então a gente tem que vender sorvete em clubes, porque as pessoas comem sorvete porque elas estão na piscina. Só que isso era apenas uma correlação. O fator causal desses dois pontos era que era verão. Então, é verão, mais pessoas entram na piscina. É verão, mais pessoas comem sorvete. Então você precisa saber mapear isso. Existem diversas formas estatísticas, mas eu acho que não é o seu foco aprender isso aqui nesse canal. E provavelmente você não quer se tornar um estatístico ou um cientista de dados para saber isso. Então, simplesmente saiba identificar correlação e causalidade. As últimas 5 dicas vêm do terceiro livro, que é Rápido e Devagar. O livro fala sobre os dois lados e os dois sistemas que nós temos no cérebro, que é o sistema rápido e o sistema devagar. O sistema rápido, ele trata muito mais com coisas que a gente tem uma intuição, e o sistema devagar, ele trata
de forma mais racional. Ele racionaliza por trás das coisas. Então ele é um sistema que, a maioria das vezes, vai te trazer resultados melhores sendo mais devagar. Aplicando isso na área de dados, o primeiro aprendizado que eu tive é que você não pode tratar verdades próprias como verdades absolutas. O que isso quer dizer? Você não pode virar nunca e pensar: ah, mas isso nunca aconteceu comigo, impossível que isso aconteça. Porque o que você está fazendo é um viés de pessoalidade. Você está falando que um fato ou é uma verdade absoluta ou é uma mentira absoluta simplesmente porque aquilo já aconteceu ou nunca aconteceu com você. Quando você trabalha com dados, óbvio que a opinião própria sempre vai valer, sempre vai ter sua importância. Mas você tem que tomar muito cuidado com isso, porque você tem que ser imparcial. Você tem que ser focado em dados e não focado em experiências próprias. O segundo aprendizado que eu tive com esse livro foi em aprender a diferença entre ser rápido e ser bom. No nosso mundo cada vez mais conectado e mais virtual, a gente ouve muitas vezes que a gente tem que dar respostas muito rápidas para problemas, para situações, e a gente tem que estar sempre agindo ali de forma muito ativa, porque senão o nosso concorrente vai estar fazendo isso, mas nem sempre isso trará bons resultados para você. Inclusive, a maior parte das vezes, isso vai te trazer resultados rápidos que não vão ser bons. Você precisa entender que se você quer racionalizar numa coisa, você quer ser lógico numa coisa, você precisa fazer aquilo com calma, você precisa fazer aquilo sem pressa. Então entenda, óbvio que velocidade no nosso mundo atual é importante, mas é muito mais importante estar certo do que estar em primeiro. O terceiro aprendizado que eu tive com esse livro foi entender que trabalhar com dados é um processo devagar, que é um processo que não é rápido. O que isso quer dizer? Quando você vai trabalhar com dados, vamos supor que o seu chefe vire para você e fale: ei, qual foi o produto que mais vendeu mês passado? Eu quero fazer uma promoção esse mês e a gente vai usar ele. Você simplesmente consegue filtrar o mês passado, ver o produto que mais vendeu e entregar para o seu chefe. Beleza, você foi rápido, mas você não foi data-driven, você não foi centrado em dados. Por quê? O trabalho que você tem que fazer é: chefe, eu acho que eu posso fazer uma análise melhor do que isso. Você vai buscar entender qual é a promoção que ele quer fazer, você vai buscar mapear qual é o mês que essa promoção vai entrar no ar, entender a sazonalidade das vendas do seu produto e assim indicar o melhor produto para o seu chefe. Assim indicar o melhor produto para aquela ação. Não é o produto que mais vendeu mês passado. Fazendo isso, você está sendo rápido, mas você não está sendo racional. Você tem que racionalizar com os seus dados. E aqui vem a quarta dica que eu tive com esse livro, que é: não tenha preguiça de pensar. Sempre, em tudo na vida, isso se aplica. Mas principalmente quando você vai trabalhar com dados, a resposta mais rápida que você terá, a resposta mais lógica, não é a melhor resposta. Em 99,9% das vezes, não será a melhor resposta. Por quê? Porque a maioria das vezes a gente tende a pensar com o nosso lado, com o nosso sistema rápido do cérebro. Então a gente quer respostas lógicas. Se eu viro pra você e falo: o que vende mais? Banana ou iate? A resposta é muito óbvia: banana. Só que eu não te dei contexto. A pergunta que eu tô fazendo é: o que vende mais em uma exposição sobre iates? Banana, que vende em uma loja, um quiosquezinho, ou iates? A resposta é iate. Então, você não pode ter preguiça de pensar. Você tem que buscar todo o grande contexto por trás das perguntas que vão chegar para você. Principalmente para você que não quer se tornar um cientista de dados, não quer virar um analista de dados, mas quer trabalhar com dados bem o suficiente para poder agregar valor no seu trabalho, agregar valor na sua empresa. Você precisa fazer o que as outras pessoas não fazem para se destacar. E o que a maioria das pessoas não faz é pensar. Então, de verdade, eu posso estar sendo bem prolixo nesse ponto, mas é sério. Pense. Sempre pense, sempre busque ser conspiracionista com seus dados. Sério, entenda tudo que você puder. E a quinta e última dica é: conheça muito bem suas ferramentas antes de começar a trabalhar com seus dados. Por que eu digo isso? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: se virassem pra mim e me dessem 5 horas pra derrubar uma árvore, eu passaria 4 horas afiando o machado e 1 hora derrubando a árvore. Por que isso faz sentido? Porque se você sabe o que fazer,
você vai passar menos tempo fazendo e mais tempo preparando em como fazer. E quando a gente trabalha com dados, é a mesma coisa. Você precisa ter um processo de análise dos seus dados, você precisa ter uma estruturação de análise, um relatório padrão, uma planilha padrão, para você poder gastar muito tempo criando isso a primeira vez e depois você simplesmente vai ingerir dados aqui, você vai colocar mais dados nesse seu sistema, nesse seu machado, e você vai ter análises muito mais rápidas. Então conheça as suas ferramentas, entenda de Excel, entenda de apresentações, que você pode usar o PowerPoint, pode usar o Canvas, enfim. Entenda, se você quer ser um pouquinho mais técnico, entenda um pouco de Python, entenda um pouco de SQL, para você poder gastar menos tempo pensando em como trabalhar com os dados e mais tempo analisando os dados e criando respostas. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sei que você assiste o YouTube, então você já vai saber todas essas coisas. E até o próximo vídeo e valeu!